Bom dia, mulher de Deus! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estará assistindo essa live. Seja muito bem-vinda a mais um momento devocional, lendo juntas o livro de Romanos. Estamos já na leitura, hoje chegamos já em Romanos 10. Eu quero agradecer você, mulher de Deus, que tem acompanhado junto comigo a leitura da palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa jornada pelo livro de Romanos, que tem sido muito edificante, mas também muito confrontadora essa leitura para as nossas vidas. Aliás, se você tem acompanhado as leituras aqui ao vivo, manda depois para mim um comentário, um direct falando sobre o que tem sido, né? Como tem sido a sua experiência lendo Romanos junto comigo. Eu posso falar que tem sido uma experiência completamente diferente. Ler a Bíblia aqui ao vivo com vocês é completamente diferente, porque me obriga a fazer uma leitura mais atenta, né? A ficar atenta aos detalhes, a todas as palavras, a todos os sentidos do texto para poder passar para você também. Então tem sido para mim uma leitura muito enriquecedora. Estou crescendo e aprendendo também bastante com vocês. Hoje nós vamos ler Romanos 10. Então você já pode aí abrir a sua Bíblia, se você puder, é claro. Abra a sua Bíblia em Romanos 10 para você acompanhar a leitura junto comigo. O livro de Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. E até onde nós sabemos, a igreja em Roma, ela não foi fundada, ela não teve ação direta de nenhum dos apóstolos. Foi uma igreja que cresceu através de alguns irmãos que começaram a se reunir, né? E aquilo cresceu, expandiu. E foi uma igreja também extremamente perseguida, né? Uma igreja que sofreu muito. Então, Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma. Quando Paulo recebe notícias sobre os irmãos em Roma, os cristãos em Roma, ele envia essa carta para consolá-los, para fortalecê-los, como ele não conseguia ir até lá, né? Ele coloca na carta o desejo que ele tinha de estar com esses irmãos, mas como ele não conseguia até aquele momento estar com aqueles irmãos, ele envia uma carta para consolá-los, para fortalecê-los e também para instruí-los em relação à fé cristã, para orientá-los. Então é um livro bem básico, é um livro que apresenta a base da nossa fé cristã. Então é uma leitura, toda a Bíblia é uma leitura obrigatória para o cristão, mas o livro de Romanos, ele é a base, né? É o que fundamenta a nossa fé. Paulo apresenta, né, a fundação da nossa fé, naquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, né? Qual que é o fundamento da nossa fé? Romanos apresenta exatamente isso e hoje nós vamos ler Romanos 10, tá bom? Oi, Flávia, querida, bom dia, que bom ver você aqui. A Flávia é de Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, querida, muito bom ver você aqui, tá? Oi, Ale, bom dia, graça e paz. Quem mais tá aqui? A Ilma Lopes de Anápolis, Goiás. Bom dia, querida, graça e paz, seja bem-vinda. A Nana, bom dia. Pra quem não sabe, gente, eu tô falando de Maringá, no Paraná, tá? Eu estou aqui no Paraná. A Flávia ama esse livro. É realmente um livro maravilhoso, o livro de Romanos. Eu gosto muito. Ivoneide, bom dia. Exatamente, ó. Alguém comentou aqui. Romanos é o manual do cristão. Exatamente, é o nosso manual. Saudade de você, viu, Flávia? Também, aliás, de todas as mulheres que fizeram mentoria comigo, de todas as alunas, eu tenho muita saudade também de vocês. Nossos encontros eram maravilhosos. A Shirley de Natal, Rio Grande do Norte, seja muito bem-vinda, querida, graça e paz. Que bom ter você aqui conosco também. Vamos lá, então? Fazer a leitura de hoje de Romanos 10, tá? A minha Bíblia, tá? Só para lembrar, a Bíblia que eu tenho utilizado aqui com vocês, tá? É a NVT, a nova versão transformadora. Essa é a minha Bíblia. Não sei qual versão você tem aí, mas independente disso, você pode acompanhar a leitura comigo
também, tá? NVT é porque é a Bíblia que eu tenho aqui, tá bom? Ela tem uma linguagem mais atual, mais atualizada, tá bom? Mas não distorce nada do sentido do texto. Todas as versões, elas são válidas porque elas não distorcem o sentido. E eu estou sempre aqui incentivando você a comparar as versões, porque às vezes você tem uma versão e você não entende o sentido do texto. Aí você vai para outra versão, você compara com outra versão, na outra versão, né, você consegue compreender, tá? Então todas são válidas porque nenhuma delas tem uma distorção muito grande do sentido. O sentido é o mesmo, tá? É uma linguagem diferente. Algumas são mais uma linguagem mais antiga, outra é uma linguagem mais moderna, e você escolhe aquela que você prefere, que se adapta melhor, tá bom? Então vamos lá, então, Romanos 10 fala o seguinte: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito pelo qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Então Paulo aqui fala que o desejo do coração dele é que todo judeu seja salvo. Porém, é necessário que eles tenham o entendimento. Ele fala aqui, né, no versículo 2, é entusiasmo sem entendimento. Sem entendimento do quê? Entendimento de como Deus declara as pessoas justas. Você tem esse entendimento? Nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento. O entendimento de qual é o caminho para a salvação. Quando uma pessoa é considerada salva, quando uma pessoa é declarada justa diante de Deus, nós precisamos ter esse entendimento para que a nossa fé não seja apenas um entusiasmo, mas ela tenha uma fundação, ela tenha uma base para nós. E aqui está dizendo que o povo de Israel é um povo que se esforça demais, né? Um povo que se esforça para ser justo, se esforça para fazer aquilo que é correto diante de Deus, mas é um entusiasmo sem o entendimento do que realmente agrada a Deus, do que realmente é o caminho para se aproximar de Deus. Eles não têm esse entendimento do que como uma pessoa é declarada justa diante de Deus. E aí ele fala aqui, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que nele crê é declarado justo. Ou seja, não é mérito próprio, não é o meu esforço, não é a minha dedicação que vai me salvar, que vai me declarar justa diante de Deus. O que me declara justa diante de Deus é a minha fé em Jesus Cristo. É quando eu acredito no meu coração, eu creio no meu coração e eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu no meu lugar e ressuscitou dos mortos. Essa é a base da minha fé, essa é a base da fé cristã. É isso que me declara justa diante de Deus. É isso, né? Se eu creio de todo o meu coração e eu declaro isso com os meus lábios, com a minha boca, eu sou declarada justa, né? Eu sou declarada justa, né? Eu tenho a salvação, eu sou salva, não pelo meu esforço, não pela minha dedicação, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez em meu lugar. Foi Ele que me pagou a dívida, Ele pagou a minha dívida. Porque antes disso, né, sem Jesus, antes de eu declarar Jesus como meu Senhor e Salvador, né, eu estava condenada por conta dos meus pecados. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Nenhum homem é capaz de alcançar a salvação por próprio esforço, por próprio mérito, né? É só mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus conquistou isso para nós na cruz. Hoje nós somos libertas da condenação e do poder do pecado mediante a fé em Cristo Jesus. É apenas a fé, tá? E como eu sempre reforço aqui para vocês, as nossas obras,
tá? Elas são uma consequência da nossa fé. Então, se eu creio verdadeiramente em Cristo, se eu entrego a minha vida para Ele, se eu busco realmente, né, um relacionamento de intimidade com o Senhor, eu terei consequentemente boas obras. As minhas atitudes serão boas, né? Eu vou procurar, né, ser uma pessoa correta, né? Eu vou abandonar o pecado, eu vou procurar viver de forma justa, de forma que agrade ao Senhor. Eu abandono o pecado, eu abandono, né, os desejos da minha carne e eu busco viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida semelhante, né? Eu busco me aperfeiçoar para ser semelhante a Cristo. Né? Eu tenho Cristo como minha referência, Cristo é a nossa maior referência, então eu coloco Cristo como a minha referência, Ele é o meu alvo e eu prossigo para esse alvo, caminhando, buscando ser cada vez mais parecida com o Senhor, tá bom? Então, esse é o processo. Primeiro, eu entrego a minha vida para Jesus, creio de todo o coração, confesso com a minha boca e a partir daí eu começa um processo de transformação para ser uma pessoa, né, segundo o coração de Deus, para ser uma pessoa cada vez mais transformada pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra, tá bom? Vamos continuar lendo então lá no versículo 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pela qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Gente, isso daqui é a base da confissão cristã. É a base da nossa fé. Tenho certeza que todas vocês sabem disso. Sabem que para ser salvo é necessário crer e confessar com a sua boca. Mas onde está escrito na Bíblia? Onde que está essa passagem? Está aqui, acabamos de ler. Romanos 10, a partir do versículo 9 até o versículo 10. Paulo fala isso. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a sua boca que você é salvo. Então, nós precisamos crer e declarar com a nossa boca. Adianta só você crer no seu coração, mas não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Não. Paulo fala assim, é necessário crer e declarar com a sua boca. Declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Jesus morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou dos mortos. Então, é declarando com a sua boca que você é salvo, declarando Jesus é o meu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, mulher, se você ainda não fez essa declaração de fé, é necessário que você faça essa declaração, que você declare, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu reconheço a sua obra na cruz. Como eu faço isso, Lidiane? Dizendo isso, fazendo uma oração sincera. Eu reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu reconheço a obra dele, salvadora na cruz. O sangue dele me lavou dos meus pecados. O sangue dele me limpou por completo, me libertou do poder e da condenação do pecado. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos depois de 3 dias, que Ele está vivo, que Ele está à direita de Deus Pai, que Ele vive, que Ele vai voltar. Essa declaração de fé é necessária. É necessária, você crê nisso? Então declare com seus lábios que Jesus é seu Senhor e Salvador. Aliás, eu desafio você a fazer isso, tá? Faça isso hoje, declare Jesus hoje, declare Jesus é o meu Senhor e Salvador. Poste nas suas redes sociais, coloca aí nos seus status do WhatsApp, nos seus stories essa frase, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Declare para as pessoas a sua fé, né? Nossa, é necessário declarar, porque Jesus mesmo diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Então, se a sua boca está cheia da palavra de Deus, isso significa que seu coração também está cheio da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar lendo então. Como dizem as escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha só o que Paulo diz em seguida. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Se você não crê em Jesus, como você pode invocar o nome dele? E como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Né? Então, como eles podem invocar se eles não crerem? Mas como eles vão crer se eles nunca tiverem ouvido a respeito de Jesus? E como alguém falará? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Ou seja, como que as pessoas vão ouvir de Jesus se não tiver ninguém para pregar para elas? E como alguém falará se não for enviado? Pois, por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas, né? Ou seja, é necessário, né? É necessário que existam pessoas para declarar as boas novas. Como as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Como elas vão ouvir se não tiver quem fale? Ou seja, é necessário levar as boas novas para as pessoas que precisam ouvir. Existem ainda, né? Existem ainda, né? Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ouvir de Jesus, que precisam entender a obra redentora de Jesus. E como, né? Como fazer isso? Né? Como elas vão ouvir, como elas vão crer se não tiver ninguém que ninguém fale? Então, ore a respeito disso. Olhe para que você também seja essa mensageira de boas obras, que o Senhor te dê oportunidades para falar para as pessoas sobre o seu Senhor, sobre o seu Salvador, sobre aquilo que Jesus fez na sua vida. Eu acredito que o testemunho ela é uma grande ferramenta de evangelização. O simples fato de você falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, é poderosíssimo para abençoar, para edificar e para acender a fé nas pessoas. Então, ore para que o Senhor, né, que isso seja um motivo de oração sempre. Senhor, me dê oportunidades, né, me manda as pessoas sedentas, aquelas que querem ouvir, aquelas que precisam ouvir do Senhor, né? Então, vamos lá, vamos continuar então, tá bom? Agora a gente tá lendo o versículo 16. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então, Paulo já está avisando aqui, nem todo mundo que você falar vai crer na sua mensagem, tá? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Paulo está afirmando, a fé vem por ouvir as boas novas. Como que a gente tem fé? Ouvindo as boas novas. Isso é o que desperta a nossa fé em Cristo. É por isso que a gente precisa falar de Jesus, né? Para que as pessoas ouçam de Jesus e para que as pessoas creiam nele, né? Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio dos gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz... O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então aqui Paulo está falando que no caso de Deus eles não têm motivo para não crerem, porque a mensagem chegou a eles. Ou seja, quando a mensagem chega a alguém e ela não recebe, né, ela não tem desculpa para dizer, ninguém, né, falou de Jesus para mim, eu nunca tive oportunidade. Então, a palavra mesmo diz que Jesus será pregado em toda a terra. Então, todas as pessoas, elas terão um dia a oportunidade de conhecer a Jesus, a oportunidade de entregar a sua vida para Ele, né? Mas essa é uma decisão pessoal. Eu vejo assim que às vezes a gente desanima, né, de falar de Jesus, porque parece que ninguém quer saber de Deus. Você tem essa impressão?
de que às vezes parece que ninguém quer saber de Deus, que o mundo tá perdido, que as pessoas não querem Jesus mais, né? Mas essa é uma grande mentira. Eu creio que existem pessoas sedentas por mais de Deus. Existem pessoas que estão com o coração aberto, mas que estão esperando que alguém fale para elas. Que estão esperando que essa mensagem chegue a elas. E é por isso que a gente não pode desanimar de falar de Jesus. A gente não pode desanimar de convidar as pessoas para a igreja, de convidar as pessoas para o seu grupo de oração, para o seu grupo de comunhão, né? Como muitas igrejas têm as células. A minha igreja, por exemplo, não é célula, é GA. Né? Mas tem muitas igrejas que têm os seus grupos familiares, né, que tem as suas reuniões semanais. Então não deixe de convidar, não deixe de apresentar Jesus para as pessoas, porque existem sim pessoas que estão sedentas, pessoas que estão com o coração aberto. E ore para que o Senhor mostre essas pessoas e envie essas pessoas para você, tá? Porque todas as pessoas precisam ouvir, mas aí é uma decisão pessoal, aceitar Jesus ou não. E é aquilo, nós falamos, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, sempre antes de falar de Jesus para alguém, ore pela vida daquela pessoa, ore para que o Senhor te oriente, para que o Senhor conduza as suas palavras, porque às vezes a gente se frustra, mas você precisa entender que é o Espírito Santo que convence, né? E o coração daquela pessoa precisa estar aberto. Não sei se você já conhece a história de Lídia. A história dela tá em Atos, no livro de Atos. Lídia era uma vendedora de púrpura e era uma mulher muito rica, muito influente na sua cidade, e ela ouviu a mensagem de Paulo à beira de um rio. Ela era uma mulher que já tinha um temor a Deus, que já tinha um coração disposto, e ao ouvir a mensagem de Paulo, ela entregou a vida dela para Jesus. Então, e a palavra de Deus diz, né, que Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o coração de Lídia para ouvir a palavra de Paulo e para receber aquela palavra, para receber Jesus. E aquela mulher levou toda a casa dela a crer em Jesus, né? Levou toda a família dela a crer em Jesus e foi uma mulher extremamente influente que levou muitos a Cristo. Então Deus abriu o coração, porque ela já tinha uma predisposição em relação a isso. Então eu creio que o Senhor move os corações. Paulo fez a parte dele, que foi pregar a palavra. E ela recebeu, né? E Deus convenceu Lídia, o Espírito Santo convenceu Lídia, porque ela já estava preparada, ela já tinha um coração disposto para aceitar Jesus. Então que você ore para que isso aconteça, para que o Senhor envie para vocês as pessoas que estão prontas. Em outras ocasiões, Paulo pregou para outras pessoas. Por exemplo, Paulo pregou em Atenas e nem todas as pessoas ali receberam, mas algumas pessoas receberam. Entre elas tem um nome ali chamado de Dâmaris, né? Uma mulher chamada Dâmaris que recebeu também a palavra de Deus naquele momento. Mas muitas pessoas ali em Atenas zombaram de Paulo, né, da pregação dele, da palavra dele. Mas entre aquela multidão de pessoas, algumas pessoas tinham o coração aberto e acabaram recebendo também Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Como Jesus disse para Pedro, que ele seria pescador, né? De pessoas, que ele seria pescador de almas. Então eu penso que a nossa tarefa é lançar as redes. A nossa parte é lançar as redes. A parte de separar os peixes é com Deus. Então nós lançamos as nossas redes. Nós lançamos as palavras, né? Mas quem convence é o Espírito Santo. Quem separa os peixes é o Senhor. Essa não é a nossa tarefa. Então não se frustre quando você convidar alguém ou quando você falar de Jesus para alguém e aquela pessoa de fato talvez não aceitar, né? Ou naquele momento rejeitar a sua palavra. Pense em primeiro lugar que ela não está rejeitando você, ela está rejeitando Jesus, né? Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. E que você está fazendo a sua parte, né? Você faz a sua parte e deixa que o Espírito Santo faça a dele também. E o Senhor, e você vai sim ganhar almas para Jesus e vai ser esse instrumento também do Senhor aqui na terra. Amém? Glória a Deus, essa foi então a nossa live devocional de hoje. Tem alguns comentários aqui. E alguém perguntou do livro. Eu não sei quem perguntou, mas alguém perguntou como adquirir o livro.
na minha bio, o que é a bio? A bio é a página do Instagram. Quando você clica aqui no meu nome, na minha fotinho, aparece ali, né? Lidiane Rosa, escritora cristã, as minhas informações, a minha descrição, e embaixo tem um link azul. Quando você clica nesse link azul, te direciona pro link do livro para adquirir o livro, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode me chamar no direct que eu posso encaminhar esse link para você também, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Vamos ver quem mais tá falando. O meu irmão falou que eu oro pela salvação da minha família e há alguns anos e creio que será no tempo de Deus. Amém, continue orando. Continue orando e intercedendo pela sua casa, tá bom? E deixe que o Espírito Santo faça a obra dele, né? Nana, no meu condomínio temos um grupo de mulheres, fazemos sempre o convite para outras mulheres. Exatamente, continue convidando, porque aquelas que tiverem sedentas vão chegar, em nome de Jesus, né? Exatamente, nem todo mundo vai ouvir, mas a gente não pode parar. A Késia também, olha, misericórdia da minha família que venha confessar o Senhor como Salvador de suas vidas. Amém. Continue orando, intercedendo, crendo que a salvação não é só para você, mas para toda a sua casa. Né? A gente precisa também evangelizar com o nosso exemplo, né? Eles precisam enxergar em nós a mudança, a transformação, mas também a gente precisa em oração, né? Então, às vezes a gente quer pregar com palavras, mas as nossas atitudes também pregam. Então, a gente tem que prestar muita atenção também para ser um bom testemunho dentro da nossa casa, para nossa família. Então, nós precisamos apresentar um bom testemunho, porque se eles não enxergarem em nós um bom testemunho, as nossas palavras não surtirão efeito. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o problema está realmente no testemunho que a gente apresenta, né? Então, se eles não enxergarem em nós a mudança, a diferença, né, do antes e depois de Jesus, as nossas palavras não vão chegar até eles, não vão surtir nenhum efeito. Então, a gente precisa ser Jesus na vida das pessoas, porque muitas vezes é esse testemunho que vai ganhar vidas, né? Quando você tem uma transformação genuína, as pessoas percebem, né? Nossa, o que aconteceu com a vida daquela pessoa, né? O que aconteceu com aquela pessoa que se transformou, que tá tão diferente? Quando ela vê, né, isso que essa transformação na sua vida, né? E vê, nossa, olha, depois que ela aceitou Jesus, né, depois que ela começou a frequentar a igreja, que ela começou a ler a Bíblia, ela é diferente, ela é uma mulher diferente, ele é um homem diferente. Isso realmente testemunha, isso alcança, isso é muito poderoso. Então, às vezes, o que falta para nós realmente, para alcançar vidas, é ter esse bom testemunho também. Testemunho de pessoas corretas, de pessoas honestas, de pessoas justas, de pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, essa foi a nossa live devocional. Quero agradecer você por estar aqui presente, me ouvindo, pela sua paciência em me ouvir. Lembrando que as nossas lives acontecem na segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. Anota aí para você estar comigo todas essas manhãs, todos nesses dias, tá bom? Olha, Manaus aqui, Cássia, glória a Deus, que bom ter você aqui, tá? Se você não conseguiu assistir toda essa live, se você chegou no meio e queria acompanhar desde o início, ela vai ficar salva lá no canal do YouTube. Aliás, todas as nossas lives estão salvas no canal do YouTube, que é @soistarblog, o mesmo nome aqui do Instagram, tá? É só você pesquisar lá no YouTube que você encontra. E aí, se você quiser acompanhar todas as lives de Romanos, tá tudo salvo lá. Você pode assistir todas as nossas lives de Romanos salvas lá e fazer essa leitura junto comigo também, tá? Olha, Zilda de Itatiba, interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, querida. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Vamos orar então? Orar e encerrar a nossa live, tá? Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada pela sua palavra, que nos instrui, que nos orienta, que abre os nossos olhos e o nosso entendimento para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Conduz a nossa semana, Pai, que nós possamos ter momentos
de experiências contigo, que nós possamos sentir a tua presença, sentir, Pai, o Senhor nos conduzindo nas nossas atitudes, nas nossas decisões, Pai, na forma como nós tratamos as pessoas, que nós possamos ser bondosas e misericordiosos, assim como o Senhor é também. Pai, que nós possamos fazer a sua vontade, Pai, alcançar vidas, ganhar almas para o Senhor e levar a tua palavra a todos aqueles que necessitam. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus. Muito obrigada mais uma vez, mulher. E quarta-feira, então, a gente volta com mais uma live às 10 horas da manhã para ler Romanos 11. Beijo no seu coração e até quarta-feira.